Que Deus abençoe a cada um juntos daqui como família em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo teu povo, nossos líderes, pastores, servos. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um esta noite em nome de Jesus. Faça-nos mais úteis para o teu reino, mais aproveitáveis para o teu povo. Oro, Senhor, que possamos levar gozo, sucesso e progresso para as igrejas locais em todos os lugares onde ministrarmos em nome de Jesus. Abre os nossos olhos mais uma vez para vermos coisas maravilhosas da tua palavra. Em nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite estamos a orar para 1 de Pedro capítulo 1, verso 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro e apóstolo de Jesus Cristo. Viemos a 2 de Pedro capítulo 1, estou lendo o verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. 1 de Pedro diz: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. 2 de Pedro ele diz: eu sou servo e também apóstolo de Jesus Cristo. Romanos 1, 1. Em Romanos 1, olhando o verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, estão a seguir o trem. Pedro disse: eu sou apóstolo e servo. Aqui Paulo, apóstolo, disse: eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é um servo e estes servos são também apóstolos. Volto para os 1 Coríntios 9. Estamos lendo o verso 19. 1 Coríntios 9, verso 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. É um apóstolo. Esse é o apóstolo Paulo a escrever. Disse: o Senhor me chamou para ser servo. Eu vim debaixo daquele vestimenta, debaixo daquele servo, título de servo, e me fiz servo de todos. Filipenses capítulo 1, estamos lendo o verso 1. Em Filipenses 1, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui o apóstolo Paulo também identificou-se a ele mesmo com Timóteo. Timóteo não era um apóstolo, era um pregador da palavra, pastor na igreja em Éfeso. Paulo, o apóstolo, disse: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E disse: somos servos à igreja, somos servos ao povo, até os bispos e diáconos. E também para os membros. Titos, capítulo 1. Estamos lendo o verso 1. Titos 1. Estou lendo o verso 1. Diz: Paulo, servo de Jesus, de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Estou lendo isto tudo para que possam entender que quando Pedro disse: eu sou apóstolo, Paulo é apóstolo, sou servo, não é um caso solitário, não é algo que somente Pedro disse, mas Paulo também disse a mesma coisa. E quando vens a Tiago capítulo 1, em Tiago capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago é também um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em Judas, estou lendo o verso 1. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo. São pessoas exaltadas.
São pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, ordenadas pelo Senhor, estabelecidas pelo Senhor, mas o seu ofício era grande como apóstolos, mas no meio de tudo isso, se viram como servos. Como é que me vejo a mim mesmo? Será que me vejo como uma pessoa exaltada acima da igreja de Deus vivo? O homem de autoridade, o homem de poder, o homem de decisão, o homem de convicção? Será que me vejo a mim mesmo como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Judas, que se viram a eles mesmos como servos da igreja? Venha, Apocalipse 1, Apocalipse 1, Revelação 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, significa que todas as pessoas a quem escrever o anjo da igreja em Éfeso, Smira, Pérgamo, Tiatira, Smira e também em Sardos, e o anjo da igreja em Laodiceia, todos eles, escrevo-vos também, mas entendo, ainda que tenho o título de anjo, apóstolo, sois servos, escrevi as coisas para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. João, o apóstolo amado, ainda com isso identificou-se como servo, o servo João. Quando olharmos o que estamos a aprender esta noite, falo a vós na servitude do líder, a servitude do líder na igreja. Dou graças a Deus porque você é líder, eu sou líder, somos todos líderes aqui e Deus está nos desenvolvendo, mas quer que desenvolva em nós a convicção de servo, quer desenvolver em nós a consagração do servo, quer desenvolver em nós a nossa aparência como servo, quer nos desenvolver a atitude do servo ao estarmos perante o púlpito e olharmos a congregação, o povo de Deus. O púlpito é levantado não porque somos tão exaltados do que as pessoas, mas porque possamos ver o povo facilmente e a congregação nos pode também ver. Ainda somos servos ao povo que vemos e as pessoas a quem ministramos esta noite, a servitude dos líderes na igreja. 3 pontos estamos a dar. 1. A chamada e convicção dos servos apostólicos. Não eram simples servos, eram servos ungidos sim, servos apontados sim, servos apreciados sim, servos aprovados sim, mas em particular servos apostólicos, a chamada e convicção dos servos apostólicos. Número 2, a compreensibilidade, a palavra é complemento, a compreensibilidade, a comissão no serviço apostólico. Assim que somos enviados, tenho sido apóstolos, somos enviados uma vez, nos enviou para o seu serviço. É um serviço apostólico, temos a compreensibilidade e a comissão no serviço apostólico. Ponto número 3, a consagração e cultivação da servitude apostólica. Consagração e cultivação. Voltemos ao ponto número 1. Número 1, a chamada é a convicção dos servos apostólicos. Nos chamou como servos. Quando nos chama para servirmos o povo. Tem a mensagem da salvação para o povo. Os anjos podiam fazer, ele mesmo podia continuar a fazer, podia fazer a partir dos céus, mas nos deu a mensagem da graça, a mensagem da misericórdia, a mensagem de amor, a mensagem da vida eterna, para irmos e dar ao povo. Nos envia, como enviou os apóstolos, nós somos enviados como servos. Servimos a Deus, servimos o povo também, esperam por nós. Querem o pão da vida a partir de nós e o pão da vida por nós, e vamos a elas com atitude
e convicção e com a chamada do servo. Olha, 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Estou lendo o verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Poder dizer que eu sou apóstolo, mas ele deixou aquele título para que as pessoas não pudessem pensar que não podemos ser como ele, não podemos estar do lado dele, não podemos o tocar, não podemos nos aproximar a ele. Ele é tão exaltado. Você é um presbítero, eu vos escrevo, como também um presbítero, o testemunho do sofrimento de Cristo, das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. E diz: apacentai o rebanho de Deus. É o que fazemos, servimos o pão da vida e somos servos. Diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Somos voluntários e prontos. Em qualquer momento, qualquer membro da congregação tem necessidade, lembra: é por isso que eu estou aqui, é por isso que tenho que servir, é por isso que eu sou servo. Prontamente, somos voluntários, no verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, não sendo como o Senhor, aqueles que são chamados, aquele que tem autoridade, aquele que diz vai para aqui, vai para ali. Não, não somos assim. Somos servos e temos que servir o povo, não colocarmos o fardo sobre o povo, mas sermos um exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos, como nós também somos pastores, tomamos o cuidado do rebanho. Quando o sumo pastor aparecer, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A tua recompensa não cairá, não perderás a tua recompensa. Servos que somos, servos eu sou. Diga: eu sou servo à igreja, sou servo ao Senhor. Qual é a atitude que somos chamados como servos? Mateus 8, 9. Mateus 8, verso 9. Diz: pois também eu sou homem sob autoridade. É a atitude do servo. Sou homem de autoridade, sou uma mulher sob autoridade. Qual é o meu título? Esqueça o título, esse título agora, qualquer que seja o título for. Tu és o homem, és a mulher, eu sou uma pessoa sob autoridade, tendo soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Eu servo, e a outro, vem, a este vai e vai. Não é olhando para aquele mandamento, aquela comissão, aqueles diretivos. Por que eu vou? Por que me diz para ir? E se eu não for, quais serão as consequências? Por que me diz para ir? Eu não quero ir agora. O servo não tem essas coisas. Diz: digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que vir? Não há argumento, não há uma comparação carnal. E continua a dizer, no mesmo verso 9, diz: e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Faz isto, não precisa de explicar, não precisa de me convencer. Eu sou servo. Porque eu sou servo, o Senhor Jesus Cristo diz: faça isto, e está feito. Tu farás a vontade de Deus. Mateus capítulo 20, 27. Mateus 20, verso 27. E quando fizermos isto como servos, temos que fazer de ânimo pronto, com uma mente voluntária, e fazermos sem perguntar, e não olharmos ao mandamento como se isto é estranho. Por que eu tenho que fazer isto? Lembremos quem somos servos. Lembremos que somos servos. Mateus 20, 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
Lembrai-vos, deu alguns aos apóstolos, alguns profetas, alguns são evangelistas, outros professores e doutores. Que título você pensa que é maior, é alto? Diz o que? Qualquer que seja o título de que estás a pensar tão alto, qualquer que quiser ser maior, o apóstolo, ou qualquer outro título que reclamares, qualquer um que quer ser grande entre vós, seja servo de todos. Diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Estão a ver a atitude do Senhor Jesus Cristo, a convicção do Senhor Jesus Cristo. Aquela convicção, eventualmente, veio a eles, e refiro-me aos apóstolos, e agiram naquela convicção como servos. Somos servos. Estamos aqui para servir a Deus. Pode nos enviar a qualquer sítio, pode nos fazer, pôr a fazer qualquer coisa, todo mandamento que nos mandarem, nós somos servos. Olha a sua oração em Atos capítulo 4, 29. Atos 4, estou lendo o verso 29. Diz no verso 29, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos. Não disseram? E dá-nos como apóstolos. Entenda, eram grandes na igreja, eram grandes na missão, eram tão próximos a Deus, próximos mais do que qualquer saduceu e fariseu, tinham um trabalho a fazer que outra pessoa aqui na terra podia fazer. Mas aqui, eles tinham um grande privilégio, mas de tudo o que eles podiam dizer é: Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Viram-se a eles mesmos como servos. Oro que vejamos-nos dessa maneira. Me verei assim, dessa maneira. Eu me verei desta maneira. E o Senhor abençoará a tua convicção como servo em nome de Jesus. Romanos 1, 1 e 2. Romanos 1, 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Estou separado para o Evangelho de Deus. Sou servo. Não significa no meio disso que eu perco a minha força. Em qualquer lugar, vou aqui, vou ali, vou acolá. Diz, eu sou servo, que foi separado para o Evangelho de Deus. O que tenho a fazer na minha servitude, selecionado para o Evangelho, pregando este Evangelho, ensinando este Evangelho, enfatizando este Evangelho, vivendo nesse Evangelho, encorajando outras pessoas para virem nesse Evangelho, é a minha servitude, diz o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Olha o verso 14 agora. Eu sou devedor, porque eu sou servo, preciso de servir, tenho o pão da vida, tenho a comida, e as pessoas estão com fome, e sou devedor a eles. Se morrerem na fome e não cumprir o meu serviço como devedor, como servo, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Não posso rebaixar os bárbaros, não posso deixar de olhar os gregos, não posso deixar de olhar os gentios. É como se o dono da casa, ou o pai da casa, como me contratou como servo, e para servir a comida a todos os filhos, alguns desses filhos podem estar doentes, alguns desses filhos podem não se comportar bem, alguns desses filhos podem ter algumas peculiaridades, não gostarão tudo. Algum desses filhos podes entender, tu és o servo para a casa, porque tu és o servo na casa, tens que levar o pão e levar a comida a cada um e lhes alimentar os que vêm para comer. A tua tristeza, a tua atitude não pode ser
uma atitude negativa. Eu sou devedor tanto aos gregos e aos bárbaros, para os sábios e aos ignorantes. Não estou a perguntar por que ele não é sábio, por que ele não é sábio. Eu sou devedor a ele, devedor a ela, porque sou servo do Senhor, e Cristo morreu para os sábios e para os ignorantes. E assim, quanto está em mim, não vou reservar nenhuma força, não vou reservar nenhum poder, não vou dizer não, este talento que tenho, para ele não é bom, ele não é o melhor para receber de mim. Não. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estão em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Sou devedor a cada um, sou servo de Deus, o servo de Cristo. Eu tenho que servir o povo de Deus. Cada um, não importa quem são, fazem coisas, não gostam, fazem coisas que Deus não gosta, mas Deus lhes ama. E por isso que lhes enviou Jesus a morrer por eles. Todas as pessoas na igreja, os que da alta posição e de baixa posição, diz a cada um que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu oro que o Senhor Ele mesmo nos ensine e nos faça servos do povo de Deus para a igreja de Deus em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 4, estamos a usar 5. Segundo aos Coríntios 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós mesmos apóstolos, nós mesmos profetas, nós mesmos evangelistas, nós mesmos pastores e professores, somos vossos servos por amor de Jesus. Somos vossos servos por causa do Evangelho. E vamos mudar a nossa atitude. Ao relacionarmos com nossos pastores, ao relacionarmos com nossos líderes, sim, vamos respeitá-los, vamos honrá-los, mas não vamos lhes tomar como ídolos. Não podemos lhes falar com eles, não podemos nos aproximar a eles. Por quê? Porque ele é meu líder, ele é meu pastor, ele é meu missionário. Sim, é verdade, isso é verdade, dou graças a Deus por esse respeito, mas nós líderes pessoalmente temos que nos comportar de uma forma que somos aproximáveis, porque dizem, somos vossos servos por amor de Jesus. O Senhor que confirme isso na nossa vida, no nosso ministério. Teremos e faremos grandes benefícios tremendos no povo de Deus em nome de Jesus. Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo. Isso é um título muito importante. Eu que os servos faz, combatendo sempre por vós, ferventemente por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Nossa chamada, a nossa convicção, como servos apostólicos. Ponto número 2 agora. Em ponto número 2, a compreensibilidade da comissão no serviço apostólico. Serviço apostólico. Qual é o nosso serviço como apóstolos? Porque temos serviço como apóstolos. Deixa-me que eu leia Atos dos Apóstolos 1. Atos dos Apóstolos 1. Estamos lendo versos 1 e 2. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. É o sumário de tudo quanto foi escrito ao Teófilo, é o sumário do ministério de Cristo aqui na terra, que é alguma coisa que ele fez
e alguma coisa que ensinou. E também diz, Jesus começou, diz, ó Teófilo, tudo quanto eu te escrevo, desde o princípio até o fim, Jesus começou tanto o fazer e também o ensinar. Qual a implicação? Não terminou. A população do mundo ainda está lá e todas aquelas pessoas, os habitantes da terra, ainda estão lá. Quando é que começou Jesus? Não nos deu como apóstolos e servos, que agora nos deu a nós como apóstolos e servos para que possamos levar. Ele começou a fazer e também a ensinar. Por favor, venha a Marcos 6. Marcos capítulo 6. Estou lendo verso 30. Marcos 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. O que tinham feito e o que tinham ensinado. Sabe, Jesus Cristo começou a fazer o que eles fizeram também e ensinou o que ensinou. Significa que como apóstolos também tinham que levar tudo o que Jesus Cristo começou a fazer e também ensinar. Assim que tu pensas da compreensibilidade da nossa comissão, como os servos apostólicos, no serviço apostólico, o que significa? Busca a salvar almas perdidas. É o que Jesus fez, buscou os perdidos para que pudesse lhes salvar. E nós fazemos o que ele fez, ensinamos o que ele ensinou. Número 2, pregamos para que o pecador se arrependa. É o que Jesus fez, o que começou a fazer e ensinar. Pregamos para que os pecadores se arrependam. Número 3, chamamos os pecadores para encarar a face em Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a ênfase de Cristo. O que ele começou a fazer, o que ele começou a ensinar. É o que nós fazemos. Levamos continuamente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Número 4, guiamos os convertidos à justiça. Guiamos os convertidos à justiça. Fala-se da justiça. Disse, cada um que vem ao reino tem a justiça interna, justiça espiritual. Ao sim que compreendermos a nossa comissão, dizemos aos pecadores para se arrepender, lhes guiamos a terem fé em Cristo, lhes ajudamos a terem salvação e guiamos os convertidos que se converteram à justiça. Número 5, enfatizamos a santificação do coração. Enfatizamos a santificação instantânea. Não é alguma coisa gradual, já estás a aproximar. Ele ora, disse Pai, santifica-os através da tua palavra. A tua palavra é verdade. Então, com aquela santificação, lhes guiamos a uma santidade prática. A santificação é instantânea, está no coração. A expressão externa daquela santificação é a santidade prática. Santidade na família, santidade nos teus filhos, santidade santidade na comunidade, santidade em todo lugar. E também fazemos os crentes santificados buscar e experimentar o batismo no Espírito Santo. É o que Jesus disse, é o que Jesus ensinou. E se ele começou a fazer e ensinar, é por isso também fazemos, continuamos também a fazer e a ensinar. Número 7, oramos pelos doentes e prevenimos as doenças dos outros. Veja, Jesus orou pelos doentes que se curaram. Depois de
orar, disse: olha, ide, não pecais mais, para que coisa pior não venha sobre ti. Não é somente orar pelos doentes e experimentar, queremos lhes prevenir para outras doenças em sua vida. É o que ele fez, começou a fazer e a ensinar, e nós continuamos tanto o fazer como o ensinar. 8. Libertamos os oprimidos. É por isso que ele nos deu o poder, nos deu a unção para expulsar os demônios, e quando ajudamos as pessoas, estão livres da opressão demoníaca. Também nós cercamos com a palavra de Deus para que aquelas coisas malignas não penetrem de novo. Dê-me um bom amém. Número 9. Treinamos membros e ministros para serem fiéis e frutíferos. É o que Jesus fez. Chamou aqueles discípulos, lhes treinou, lhes transformou, lhes ajudou para que pudessem ser fixos e fossem fiéis e frutíferos. E deu muitas ilustrações, parábolas e ensinos da fidelidade. Uma vez que forem frutíferos na fidelidade, o que fazer compreensivamente, o que fazer na nossa comissão, podemos quebrar em pedacinhos, e começamos a dizer que louvado seja o Senhor, eu faço isso, olha para aquele membro, olha para aquele ministro, e digo, eu lhes ajudo, lhes edifico, para que possam ser fiéis, para que sejam frutíferos. Número 10 é preparar todos. Número 1, preparar todos para a morte, preparar todos para o arrebatamento. Número 3, preparar todos para o céu. Muitas vezes falamos de preparar, inclusive os antigos, pessoas crescidas, talvez está 90 anos, talvez 89 anos, tem doença, não sabemos o que vai acontecer antes dele passar para o outro lado. No invés de dizer: papá, estás preparado para o céu, iremos orar e Deus vai te curar, porque vai te curar. Sabemos que Deus pode curar, mas olha como tu és, quão velho tu és. Estás tu preparado quando Deus te chama para casa? Temos que nos preparar para a morte. Qualquer que está doente, dizemos: examina a tua vida. Se por acaso Deus te chamar a casa, estás tu pronto? Isso é parte do ministério dos apóstolos e dos pregadores e pastores, preparar todos para a morte. E sabemos, alguma vez, mesmo a morte súbita acontece. Alguém teve acidente, já foi. Alguém teve um desafio, foi. Não esperávamos que isso acontecesse. Vimos a ele na semana passada, vi-lhe no outro dia. A última vez que falamos, ainda estava a planificar fazer isso, mas aquilo, ir aqui e ali, mas já foi. Será que lhe preparaste para a morte? Será que lhe preparaste para o arrebatamento? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E se o arrebatamento toma lugar em qualquer momento, prepara o povo para o arrebatamento e prepara-os para o céu. Número 11. Fixa o padrão da família, o padrão do casamento. Mostra que não há desafio. Ainda que venham desafios em várias famílias, os membros da família olham para nós e dizem: eu quero ouvir o que o pastor vai dizer, o que o meu líder vai dizer. Nós asseguramos a família cristã um padrão. Nunca lhes dizemos para considerar o divórcio ou considerar a separação. Lhes preparamos para que, pela graça de Deus, estão puros em todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Para que haja um amor puro em todas as famílias. Número 12. Gradualmente produzindo Cristo em cada Cristo, até que todos venham na plenitude de Cristo. Olha, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Estou lendo 11 e 12. Aqui está o nosso desafio. Aqui está o nosso mandato, a nossa comissão. Diz no versículo Efésios 4, verso 11. E diz no verso 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores. Agora entendem. Os apóstolos são servos para a igreja, os profetas são servos para a igreja, os evangelistas são servos para a igreja, pastores e doutores são servos para a igreja. Mas por que
nos somos dados esses servos. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Aqui está o propósito de Deus, aqui está o plano de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha para isso, a varão perfeito. É o propósito do nosso ministério, é o resultado do nosso ministério, ao perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Deus que te dê mais graça, que Deus te dê mais entendimento e mais força para fazer isso efetivamente em nome de Jesus. Viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, estou lendo verso 42. Atos 10, estamos lendo 42. Em Atos 10, 42, aqui é o apóstolo Pedro, o servo, quando veio à casa de Cornélio, isto é o que ele disse, o capítulo 10 de Atos, no verso 42. E nos mandou pregar ao povo, nos mandou, somos servos, e servos receberam o mandamento, e para testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, enfatizamos de que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, e Jesus é o único Salvador. Irá salvar as pessoas quando o apresentarmos propriamente em nome de Jesus. Atos 26, Atos capítulo 26, verso 15. Atos 26, verso 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto. Te apareci por este propósito. Eu te apareci por este propósito. Qual é o propósito? É do serviço. Qual é o propósito? Para ir dizer ao povo o que devem saber. Qual é o propósito? Para ir e mostrar-lhes o que podia ir eu lhes fazer se eu estivesse lá, por mim mesmo. Para te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos. É o que temos que fazer. Aqueles que nós somos médicos espirituais, para que lhes abramos os olhos para ver. Eles são cegos, a verdade, são cegos para o Salvador. Diz, vai lhes sirva, vai lhes ministro, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Não precisamos de gritar sobre elas, temos que lhes mostrar o perigo diante deles, o perigo de permanecerem nas trevas. Temos que lhes persuadir. Lembra-te que rogamos como servos. Naamã foi dito, vai, lava-te no rio Jordão 7 vezes, e a tua carne voltará como um menino. Ele ficou zangado, pensava que o homem há de sair e colocar a sua mão no lugar, eu ficaria curado, eu para ir a Jordão, então me mergulhar 7 vezes. Eu sou grande, maior, não há
na nossa região, Bons Rios, então tornou-se zangado. A serva veio e rogou por ele. É o que nós fazemos. Quando as pessoas zangam contra o Evangelho, zangam-se contra o que deviam fazer para terem vida eterna, não lhes empurramos, não gritamos sobre elas, não dizemos, ok, vem para aqui, você vai ao inferno, e se não fizeres isso, você deve fazer isso. Eu posso te dizer, com a autoridade do pastor, não fazemos isto. Rogamos a eles para se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu oro que Deus dê a cada um de nós a graça que não sejamos desobedientes à visão celestial em nome de Jesus. Há um amém que vem daí. Ponto número 3 agora. Nossa consagração e cultivação da servitude apostólica. Essa servitude apostólica não vem naturalmente. Esta servitude apostólica não vem automaticamente. Ok, me chamou porque ele me chamou para ser isto ou aquilo. Servitude apostólica virá, será a minha segunda natureza. Não veio aos apóstolos pela segunda natureza, não veio a eles automaticamente, não veio a eles desta maneira. Eu estou salvo, então virá. Santificado, então isso virá. Batizado no Espírito Santo, isso virá. Precisamos de consagrar, precisamos de ir ao altar e dizer, Senhor, eu reconheço que eu fui chamado para servir. Eu sou um servo. Ainda que me favorecesse ser um apóstolo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um pastor, ser um professor, ser um pregador, ser um líder local, ser um líder da secção. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Mas agora eu entendo, para servir, tenho que voltar ao altar e consagrar-me a mim mesmo. E depois preciso de cultivar a atitude, preciso de cultivar o poder, preciso de cultivar a habilidade e a atitude de servir como um servo. A consagração e cultivação de servitude apostólica. Quando falamos da cultivação, emprestamos esta palavra dos machambeiros. Eles cultivam a terra, cavam a terra, tiram as pedras e lançam fora. Eles cortam os espinhos, lançam fora para queimar e depois plantam e levantam a semente e regam a terra que cultivaram e colocam algumas vitaminas à volta daquilo que cultivaram e edificam a vedação na machamba para que as bestas não venham, os animais não venham para destruir o que eles plantaram. Tudo isto vai na cultivação, olhando a qualidade da vida que Deus quer que vivamos, servindo o povo. Precisamos de cultivar. Olhamos nossa vida e cavar qualquer que seja que não deve estar lá. Isso não mostra que reconheço que eu sou servo da forma como fala o povo. Isso não mostra que eu reconheço que eu sou servo da forma como desordeno. Vai aqui, vai lá, faça isso. Não reconheço que eu sou servo quando quando lhes destruo, não intencionalmente, mas porque eu levo a mim mesmo como um grande pastor. Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou líder, eu sou rei, porque eu esqueci que todos os títulos, quem escreveu o bem ou o mal, todos esses títulos são bons, mas me fazem servir. Por isso eu me esqueço a mim mesmo. E por isso, quando olho a minha vida, então cavo tudo que não pode estar na liderança do servo. Viemos a Jeremias capítulo 1, 10. Jeremias capítulo 1, verso 10.
Diz no verso 10, Jeremias capítulo 1: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, e depois diz, para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantar. Essas são as duas partes do que fomos chamados para fazer, para edificar e plantar. Mas antes de fazermos isso efetivamente, há coisas no campo, há coisas na igreja local, precisamos de derribar, precisamos de destruir, precisamos de arruinar, e depois plantamos e edificamos. Na nossa vida pessoal também, Jeremias 4:3, Jeremias 4:3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavor. Lavrai para vós o campo de lavor. Talvez a lavoura no campo é dura, porque muitos pés passaram por aquela terra. Algumas vezes estabelecemos um hábito que torna-se grande em nós. É um embaraço na nossa servitude, é uma barreira para o nosso serviço. E o Senhor diz: antes de sairmos para lá, para derribar, para arruinar, para derribar e para edificar e plantar, precisamos de trabalhar para nós, em nós mesmos, e edificar ou lavrar o nosso campo de lavor. E não semear entre espinhos, e não semear entre espinhos. A palavra que recebemos, as mensagens que recebemos, é para que não possam ser picadas com alguns hábitos na nossa vida. Olha para Provérbios 11. Provérbios 11. Estou lendo aqui o verso 18. Diz: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Temos que plantar a justiça e lavrar o campo de lavoura e plantar a justiça. Oséias, capítulo 10, 12. Oséias 10, lendo o verso 12. Semeai para vós em justiça. Começamos em nós mesmos, começamos no nosso coração, começamos com o nosso método, começamos com nossa interação, aproximação com as pessoas a quem lideramos, começamos a nós mesmos. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Apresentamos a justiça ao povo de Deus, apresentamos a justiça para o povo a quem ministramos, mas nós pessoalmente precisamos de ter certeza de que aquela justiça está em nós, está na nossa língua, está na nossa boca, está nos nossos olhos. Sabe, algumas vezes a forma como olhas para alguém lhe faz sentir que é inferior para ti. Não é o olhar da justiça. Quando falamos com alguém, isso mostra que, hey, conheça o teu lugar, saiba o meu lugar, saiba quem sou eu e por que eu estou aqui, tu quem és, lá embaixo. Isso não é justiça. A forma como nos apresentamos às pessoas e lançamos as pessoas, isso mostra que não respeitamos as pessoas, mas nos exaltamos na nossa justiça. A justiça na minha linguagem, a justiça nos meus lábios, a justiça no meu comportamento, a justiça até no dar das instruções, a justiça em tudo que faço, e depois posso ajudar meu irmão, minha irmã, as pessoas que devo servi-las, e eles também terão a justiça. Teremos mais justiça. Eu disse, eu terei mais justiça. Tu não queres mais justiça? Diga isso então. E farás mais pessoas serem justas em nome de Jesus. Agora, quero fazer alguma coisa, quero me cometer, porque sabe, algumas vezes, talvez eu possa vos dizer num desses dias como é que as mensagens vêm para mim
talvez terei tempo para vos dizer isso. Não faço isto por mim mesmo. Isso vem a mim. Olho para a passagem. Eu pergunto ao Senhor, o que é que vou dar ao teu povo para lhes edificar, para lhes treinar, para transformar a sua vida? O Senhor me dá. A forma como me dá é a forma como eu trago. Algumas vezes podem pensar, ele vem de novo, quer fazer isto, mas aquilo. Não, nem por certo, nem por certo. De fato, eu debati isto. Será que posso ir nesta linha? Ou não? Eu pensei, não, mas Deus me deu para dar ao povo. Faça. Que certo os servos têm, o certo que Deus deu a comida, ele leva a comida no prato para o povo que tem que servir. E olhar para ele e dizer, não merece este pedaço da comida, eu vou tirar, não merece esta parte da comida, eu vou tirar. O servo não tem, o garçom não faz isso. Tudo o que ele serve deve ser dado ao povo de Deus e terá benefícios tremendos em nome de Jesus. Dê um bom amém. Agora, temos que cultivar a atitude e a convicção de servo. Somos apóstolos, enviados, pastores, somos líderes, mas temos que cultivar aquilo na minha vida. Cultivar aquilo na minha vida. O que nós cultivamos, número 1, a certeza apostólica. Será que tu vais queres ir? A quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós estamos certos de que tu és o Cristo. Esta certeza temos que ter. É a fundação da nossa servitude. A certeza apostólica. João 6. Número 2, é o carregar do fardo do apostólico. Nós carregamos o fardo do povo. As pessoas, algumas vezes, estão debaixo de um fardo pesado. Debaixo do fardo pesado, nós carregamos eles carregam o fardo, está muito pesado. E nós que estamos aqui a pregar e enviamos a palavra, nós estamos aqui, mandamos o mandamento, vai ir evangelizar. Tem um fardo que não lhe livra na família, não lhe ajude para ir e continuar a fazer isso. Gálatas 6, 1 e 2. A forma como os apóstolos carregaram o fardo do povo nos chamou a cultivar o carregar do fardo apostólico. Número 3, o cuidado apostólico e sentimento. O cuidado e sentimento apostólico, segundo os Coríntios 12, 15. O apóstolo Paulo disse, de fato, eu vou me gastar e deixar-me gastar. Eu vou me gastar e deixar-me gastar. Eu cuido, eu sinto. Eu tenho que mostrar esse cuidado e mostrar esse sentimento que os apóstolos fizeram. Talvez, naturalmente, você não tem o cuidado, não tem o sentimento natural acerca das pessoas, nem para ti mesmo. Quando estás doente, você não se preocupa. Quando tens dor, não se preocupa. Você leva isso para o ministério. Sabe, alguma vez alguém casou e tá bom, ou alguém que perdeu o seu querido, o que é que for, da forma como você sente, a sua constituição, temos que levar isso para o ministério, mas não é assim. Isso que deves cultivar. Eu cuido, eu sinto o cuidado apostólico e sentimento. Esse é o próximo agora. O discernimento apostólico. O discernimento apostólico. Sabe, Pedro veio, o Ananias veio a Pedro e Pedro imediatamente disse, é tudo. Por que Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo? E a esposa veio mais tarde e disse, por que concordaram para tentarem o Espírito de Deus? Os apóstolos têm discernimento. Isso em Atos 5, 1 a 11. Veja, temos que ter o discernimento ao ministrarmos ao povo, ao nos interagirmos com o povo. Muitas pessoas virão com diferentes coisas. Talvez não estás a discernir, somente você leva alguém, ou qualquer valor, tudo que diz está correto, é filho de Deus, tudo que diz está bem, se é um membro da igreja. Temos que ter o discernimento apostólico.
e cultivamos isso. O suporte apostólico, a perseverança apostólica. Nós perseveramos. 2 Timóteo 2:10. Sofro tudo pelos eleitos. Olhamos para o povo de Deus e dizemos: eu vou suportar. Pelo seu amor, eu vou suportar. Eu não esperava que eles tenham autonegação do que eu não lhes espero que tudo possa andar muito bem e serem eles que pagaram o preço de tudo quanto acontece muito bem. Eu devo pagar o preço. A próxima, a fé e fidelidade apostólica. Fé e fidelidade apostólica. Você toma o escudo da fé, o tipo de fé que aqueles apóstolos tiveram e foram capazes de apagar todos os dardos inflamados do maligno e crucificados sobre Cristo. A vida que eu agora vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, o apóstolo Paulo falando, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e deu-se a si mesmo por mim. Não temos a fé apostólica ainda, não temos a fidelidade apostólica ainda, cultivamos, cavamos. Será que há alguma coisa que prevene isso? Há alguma coisa que bloqueia isto? Eu cavo e lanço fora. Então, eu coloco fertilizantes no meu coração para que a fé e fidelidade possam crescer. O próximo é a graça. A graça apostólica. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, a graça que me foi dada não foi em vão. E por aquela mesma graça de Deus, eu tenho feito mais do que todos os outros apóstolos juntos. E o apóstolo disse: é a graça. Cultivamos isso. Vamos a Deus em oração. Ó Senhor, preciso de mais graça. Mais graça para ser humilde, mais graça para ser gentil, mais graça para o entendimento, mais graça para amar pessoas, mais graça para suportar o povo, mais graça para continuar na obra de Deus. A graça apostólica, a santidade apostólica. Como que nós vivemos, comportamos-nos a nós mesmos, entre vós, santamente e justamente, irrepreensivelmente, porque eres mais queridos a nós. 1 Tessalonicenses 2, a partir do 10. Agora, a incorruptibilidade apostólica. Aqueles apóstolos não poderam descorromper, e não corromperam a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 2, 17. 2 Coríntios 2, verso 17. Em 2 Coríntios 7, verso 2. Não corrompemos ninguém e a ninguém corrompemos. A incorruptibilidade apostólica. O gozo apostólico. Ele chamou Atos 4, 40 a 42. Ele enviou. Eles foram alegrando-se que foram contados dignos a padecer as aflições com o Senhor Jesus Cristo. E em todas as casas, em toda a comunidade, não cessaram de pregar Jesus Cristo. E em 1 de Pedro, onde lemos juntos hoje, na examinação de Escritura, verás o gozo que o apóstolo falava, como falou acerca do gozo que tinha. Olha para isso, para 1 de Pedro 1, verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais no qual, não o vendo, agora mais crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É o tipo de gozo que tiveram. O gozo apostólico, o guardar. Eu guardei a fé, eu guardei a fé,
batalhou um bom combate. 1 de Pedro 1, 14 aqui. O guardar apostólico, guardamos tudo que nos deu o amor apostólico. Tu me amas mais do que este? Sim, Senhor. Tu me amas mais do que este? Sim, Senhor. Terceira vez, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. João 21, 15 a 17. Eu te amo. Eu amo a Ele de todo o coração, como os apóstolos o amaram. Amor apostólico. O mestrado apostólico. Você mestra a si mesmo, mestra os teus membros. Você mestra a tua carne, o teu desejo. Você subjuga tudo que parece na tua vida, que não tens que tomar a preeminência. Tu tens o mestrado. Eu oro que Deus dá-nos essa mestração em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, estou lendo 25. 1 Coríntios 9, 25. Diz: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Você volta à cruz, volta ao Calvário, e você cultiva esta luta apostólica. Diz: tu lutas na tua temperatura em tudo. Diz: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Diz: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo o ar, antes subjugo o meu corpo. Luta. Você controla a tua língua, controla os teus olhos, controla os membros do teu corpo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando eu aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A linguagem do apóstolo nunca diz: trabalhamos toda a noite, não apanhamos nada. Mas, como tu dizes, temos que fazer isto antes pela tua palavra, e se vier na tua vida, eu fiz isto antes, fui àquela direção antes, não houve caminho, eu encontrei uma coisa aí a fazer. É por isso que você traz, porém, apostólica, e fizemos isto antes, não funcionou, mas, porém, pela tua palavra, faremos de novo. Filipenses 1, em Filipenses capítulo 1, estou lendo aqui, 23 e 24. Tendo desejo de estar com Cristo, o que é melhor, porque isto é ainda muito melhor, e olho tudo à minha volta, penso que seria melhor, diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu teria feito isso, eu queria satisfazer a mim mesmo, eu poderia ter feito aquilo se eu quisesse me agradar a mim, mas por causa do proveito do povo, eu devo ir a esta direção. A obediência apostólica, esse é o próximo aí. A obediência deve ser na nossa vida a grande comissão, obediência à grande chamada do Senhor sobre nossa vida. Não é somente um crente simples ou a obediência do membro. Lembra, o que estamos a tentar cultivar, cultivamos a servitude apostólica. E por causa disso, temos que cultivar a obediência apostólica. Atos dos Apóstolos 5, estou lendo o verso 29. Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E tiveram a obediência dos apóstolos e também a oração apostólica.
A oração apostólica. Qualquer desafio na tua vida, leva ao Senhor em oração. Qualquer desafio na família, leva ao Senhor em oração. Qualquer desafio no local de trabalho, leva ao Senhor em oração. Qualquer desafio na igreja local, seja que a primeira coisa que tu fazes é levar ao Senhor em oração. Não como tu sabes, costumamos a fazer, somente eu vou lançar a conclusão, vou correr a decisão, vou correr as atividades, eu vou lançar-me a ação. Leva ao Senhor em oração. Cultivamos a servitude apostólica. A oração apostólica, Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Também, perguntas apostólicas. Perguntas apostólicas. O tipo de perguntas que fazemos, o tipo de perguntas que ajudamos e treinamos os nossos membros a fazer, devem ser perguntas que são apostólicas. E algumas perguntas desses apóstolos fizeram, o Senhor Jesus Cristo dá-nos o tipo de revelação que não podemos ter se não tivessem feito a pergunta. Em Mateus 24, estou lendo 3. Mateus 24, verso 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? A pergunta que fizeram dá-nos o fim do capítulo 4. Na resposta dessa pergunta, dá-nos no capítulo 25, em resposta à pergunta, assim que desenvolvemos-nos a nós mesmos, ao cultivarmos a servitude apostólica, a forma como fazemos perguntas e o tipo de perguntas que lançamos tem que trazer a profundeza da revelação de Deus a partir do Espírito de Deus. A renovação apostólica não vai permanecer, não vai ter um tipo de cansaço, não vai se fadigar, não é como, tu sabes, sou tão cansado, tão fadigado como era antes, eu sou fraco hoje. Não, há uma renovação apostólica em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, estou lendo o verso 16. 2 Coríntios 4, verso 16. A renovação apostólica no verso 16 é o que ele diz: por isso não desfalecemos. Por isso não desfalecemos. Por isso não estamos cansados, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Dia em dia. O homem interior é renovado de dia em dia. A santificação apostólica. Sabe, muitas pessoas dizem: eu sou santificado, sou santificado, sou santificado. Mas sabe, há diferença entre a vida dos apóstolos e no Evangelho e depois do capítulo 17 de João e depois de Jesus ter ido ao céu. Tu podes ver em um acordo, podes ver a santificação, podes ver a advertência à unidade, tu podes ver a submissão, a santificação como os apóstolos, a santificação apostólica. Estamos a olhar a Hebreus 2, 11. Hebreus 2, 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Todos temos o Espírito de Cristo, a convicção de Cristo. Temos a santificação apostólica, a dignidade apostólica, que o Senhor confiou os apóstolos, não desapontaram a Deus, não deixaram fora a confiança que lhes deu. De tudo, eles manifestaram aquela confiança apostólica. Primeiro, Tessalonicenses 2,
1 Tessalonicenses, capítulo 2, estou lendo aqui o verso 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos nós. Assim nós falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. É a forma como foram confiados. Não estavam prontos para agradar ao homem ou para escapar o julgamento dos homens, a escapar a pressão ou a punição dos homens ou a perseguição dos homens, mas para terem favor, não por pouco, mas para agradar a Deus e Deus poder lhes confiar. Unidade apostólica, que concorde, não há conflitos, quando estavam todos no mesmo acordo, num lugar. Atos 2, a partir de 1, Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, unanimemente, num lugar. Venha ao fim desse capítulo, verso 46. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias. Continuaram todos os dias unânimes. É a unidade que tiveram. É a unidade que o Senhor nos chamou para também, para que vamos à mesma direção e temos a mesma mente, fazemos a mesma coisa e dissemos a mesma coisa. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. A linguagem apostólica, a visão apostólica, a visão que temos, não pode ser uma visão que é tão curta, que não podemos ver além do nosso nariz, que não podemos ver além do nosso lugar. Temos a visão apostólica em Atos 26, 19. Atos 26, 19. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Não desobediente à visão celestial. E temos também que ter a prontidão apostólica, a vontade apostólica. Veja, esses apóstolos estavam disponíveis, prontos para irem, prontos para ficar, prontos para se mover, prontos para pregar, prontos para fazerem tudo, prontos para serem partados, até para entregar as suas próprias almas. A prontidão apostólica em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, estou lendo o verso 8, 1 Tessalonicenses 2, 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. A prontidão apostólica, o treinamento apostólico, a examinação pessoal, significa que a examinação, a forma como os apóstolos se examinaram a ele em todo momento. Será que ainda sou fiel? Será que sou ainda cometido? Será que ainda estou a fazer o que o Senhor me chamou e cometeu na minha mão a fazer? Segunda aos Coríntios 13, estou lendo o verso 5. Segunda aos Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, senão é que já estáis reprovados. Há um jugo, o jugo de Cristo ele mesmo, quer que possamos carregar, nos diz em Mateus 11,
em Mateus 11, verso 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O zelo apostólico quer que sejamos zelosos, não passivos, não mornos, não lésigos, não se cansar, não fadigados, não reformar, não estáticos, voltando. Temos que progredir. Titos 2, 14, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo peculiar, especial, pregadores peculiares pastores, líderes peculiares, servos peculiares, zelosos de boas obras. Eu oro que o Senhor faça a cada um de nós zeloso, e o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Zeloso. O zelo da sua casa me consumiu. Apocalipse 3, 19. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus quer que entendamos a nossa chamada, que é chamada da servitude. Nossa convicção deve ser convicção da servitude. A compreensão da nossa comissão deve ser que entendamos de que a servitude do líder, e também consagramos e voltamos ao Calvário, voltamos à cruz, e iremos cultivar mais uma vez todos os atributos e todas as atividades e todas as convicções e todos os caráteres e todas as várias coisas que têm a ver com a servitude. E o Senhor irá te ajudar, irá me ajudar, irá nos ajudar a cultivarmos isto completamente a nossa vida, para que sejamos servos de Cristo e servos de Deus e servos da igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar. É tempo agora de cultivar. É tempo agora de consagrar. É tempo agora de voltar ao Calvário e dizer: Senhor, eu ainda vejo a liderança, a forma como tu queres que o líder seja, a liderança dos apóstolos na servitude. É a nossa chamada, é isso que nos chamou a fazer. Diga ao Senhor, deve haver alguma coisa que necessita oração hoje. E veja a tua chamada, abra a tua boca e fala ao Senhor em oração. A chamada do servo apostólico. Como irmão, como irmã, líder, em qualquer capacidade, nos chama como líder e como servos. Diga ao Senhor: agora vejo, agora eu sei. Não para rebaixar as pessoas, empurrar as pessoas, controlar as pessoas, proibir pessoas, e lhes rebaixar, lhes bater, ou não nos colocar no trono, acima do povo, estando no controle. Vamos nos rebaixar ao nível do povo, vamos nos rebaixar para servir. Sirva. É a nossa chamada para servir. A chamada, a convicção dos servos apostólicos. Tens notado? Paulo, servo. Pedro, eu sou servo. Tiago, eu sou servo.
Judas, eu sou servo. João amado, eu sou servo. Deixa que o Calvário quebra o orgulho. Deixa que o Calvário quebra a mão de ferro, a atitude de ferro, o controle da militância, a mente de rebaixar os outros, o hábito de andar sobre as pessoas. Levemos isso ao Calvário. Lavrai para vós o campo de lavoura, não semeie entre espinhos. Lembre-se a compreensibilidade da nossa comissão. Busque os perdidos. Não espere que eles venham a ti. Busca-os. Ainda que sejam sujos, qualquer área, onde quer que eles estão, vá a eles, onde que eles estão. Pacientemente. Prega o arrependimento a eles. Pacientemente, perseverando, mostra-lhes de que Cristo é o Salvador e leva-lhes a ter fé em Cristo. Quando se converterem, ajuda-os, ensina a nova vida da justiça sobre os crentes. Se isso não é parte daquilo que tens feito, cultiva. Se isso não tem sido a tua prática, cultiva. É por isso que viemos, para que possamos ver o que ainda precisamos. Há servo na liderança e consagra-se. Cultiva. Desenvolva. Reproduza. É tudo quanto Deus quer em nossa vida. Enfatiza a santificação instantânea e santidade de prática na vida do povo. Deixa que eles saibam que a lei de Deus conta. Os mandamentos de Deus contam. E se alguém quer ir ao céu, ora para que Deus te ajude a ministrar aos doentes efetivamente. Ora para que Deus te ajude a ministrar os que têm problemas demoníacos, problemas psicológicos. Espíritos que lhes atormentam, ora para que Deus te ajude para servir a cada um e lhes tirar daquele cativeiro. Treina os membros a serem fiéis. Pequena coisa, coisas em grandes coisas, em coisas médias. E prepara os membros para a vida, para a morte, para o arrebatamento, para os céus. Assegura o padrão da família. Com teu exemplo na tua família. O teu modelo na família. Ajuda outras famílias para que tenham casamentos piedosos,
famílias cristãs. Ajuda os bebês em Cristo a crescer. Crescer para a maturidade. Reproduzindo Cristo nelas mesmas. Até que estejam mais próximo. Para a plenitude, à medida da estatura de Cristo. A cultivação pelo machamber leva tempo. Para cultivar a liderança do servo, para levar tempo, não para ainda a tua oração. Volta a casa e toma a cultivação da servitude apostólica. Servo da liderança é muito importante. Tenha uma certeza inabalável de quem Cristo é. Como se estás a ver Cristo face a face, tendo a certeza apostólica. Podes tu suportar qualquer fardo, o teu fardo pessoal, o fardo do membro da tua família e o fardo da igreja. Ora, para que Deus te ajude a ter o carregamento de fardo apostólico, o cuidado e sentimento apostólico. Você te esqueça a ti mesmo. Alcance, cuida pelo povo e sinta pelo povo. Como servo, o discernimento apostólico. Pode discernir quando maus espíritos estão em ação. Pode se mandar embora. A perseverança apostólica. Precisa de perseverar. Não estás a murmurar. Há coisas a perseverar. Não estás a murmurar. Importa perseverar. Não estás a ser inativo. Uma fé apostólica. Edifica a tua fé. Acrescenta a tua fé. Aprofunda a tua fé. Alumia a tua fé na tua fidelidade. Graça apostólica. Minha graça te basta. Precisa de mais graça? Queres uma maior graça? Precisas da graça em abundância? Para ser tudo o que você precisa ser. Santidade apostólica, transparente. Não alguma coisa superficial. A incorruptibilidade apostólica. Ninguém te pode corromper. Temos a convicção definida escritural. Gozo. Debaixo da perseguição, gozo. Debaixo de mal entendido, má interpretação, gozo. O guardar apostólico, de que tudo quanto Ele te deu, és capaz de guardar. Amor apostólico, amas a Deus, amas a Cristo, amas a igreja, ama a cada um que te foi chamado para ministrar. Subjugação apostólica. Você subjuga a tua carne. Você subjuga os teus desejos. Porém, porém apostólico. Deixa que eu possa ter feito isso. Porém, por causa daquilo que você comanda, te obedecerei. Obediência apostólica.
A oração apostólica. Perguntas apostólicas, não perguntas loucas. Perguntas ignorantes. Perguntas contaminadas. Perguntas apostólicas que trazem respostas, soluções a partir dos céus. Renovação apostólica. És renovado dia em dia. Teu coração, teu espírito, você vai trazer a solução na decisão, tua mente renovada, santificação apostólica, teu coração, teu espírito, uma confiança apostólica, alguma coisa que pode ser conferida em tuas mãos, total, unidade, visão. Não seja sem visão, disposição apostólica, uma examinação pessoal apostólica. Jugo apostólico, o carregar de jugo apostólico. Que o Senhor faça isso na vida de cada um em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, os servos de Deus dizem, Pai, te agradecemos por este tempo juntos, obrigado por abrir-nos os olhos para ver que tipo de posição, que tipo de lugar, que tipo de liderança a servitude nos chamou para. Oro, Senhor, que tua graça se multiplica em cada uma da nossa vida em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que tudo isto que expôs em nós, plante em cada coração. Escreva nas tábuas do nosso coração. Ao irmos agora, a oração em casa, onde quer que vamos, oramos. Todas essas qualidades em Cristo e apóstolos, edifica e coloca no coração de cada um na vida em nome de Jesus. Nossos ministros trarão mais almas para o teu reino. E grande será a nossa recompensa aqui na terra e para toda a eternidade em nome de Jesus. Vá com o teu povo assim que for para casa, vigia sobre o teu povo. Cerca teu povo com teu poder e amor. Oro, Senhor, que esta obra vai prosperar em mão deles, em nossa mão, juntos em nome de Jesus. A graça do Senhor esteja convosco. O amor de Deus abunde em vossa vida. A vida e o Espírito de Cristo habitam em cada um de nós. Vá e torna-se forte e mais forte, profundo e mais profundo, mais alto no amor de Deus em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos.